Muito bem, pessoal. Boa noite, então, oficialmente. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos tratar aqui sobre a queda final do homem. E nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 5 e Gênesis capítulo 6. Eu pretendo finalizar esses dois capítulos hoje aqui com vocês. Para a gente dar início nessa aula, nós vamos orar agora. Então, peço a todos que vocês fiquem em espírito de oração aí para que a gente ore a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o seu nome. Nós te damos graças, Senhor, por esse dia, pela sua misericórdia em nossas vidas, por esse momento, por essa aula, meu Pai, que nós estamos prestes aqui a receber do Senhor a sua palavra. Senhor, abre nossos corações, nossos olhos, a nossa mente, para que a gente receba essa palavra e ela caia em terra fértil, meu Deus. E que nós possamos, ó Senhor, multiplicar essa palavra a outras pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os equipamentos, a transmissão, o software, a iluminação, tudo, Pai, que envolva essa apresentação, essa aula. Que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Abençoe cada aluno, abençoe a sua casa, a sua família, seu trabalho, abençoe a sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida física, e que o Senhor possa ir de encontro, meu Pai, a cada um dentro das suas aspirações, das suas necessidades. Acalme qualquer clima de confusão, tire qualquer doença, qualquer enfermidade que aflinja seus servos, seus filhos, e que a gente possa, meu Pai, aprender mais de Ti nesse momento. Nós oramos e pedimos Sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótimo, galera. Vamos lá, então. Chegou mais alguém? Eu não vi. Muito bem. Na última aula, nós, como eu disse para vocês, nós falamos sobre Caim e Abel, né? E ali a gente tratou sobre alguns assuntos, e Caim e Abel, ele apresenta dois caminhos, eu expliquei para vocês, né? O caminho das obras e o caminho da fé, o caminho do sacrifício que Cristo nos deu na cruz, é simbolizado ali pela oferta de Abel, né? Pela oferta do cordeiro. Então nós aprendemos tudo isso. Nós vimos bastante coisa, né, em relação à descendência de Caim, que começou praticamente no capítulo 4. E aqui nós vamos ver agora também a descendência, no capítulo 5, a descendência de Adão, né, a outra descendência, que são os filhos de Sete. Então a gente viu, nós tivemos essa panorâmica aqui nesses capítulos que nós estudamos. O capítulo 4. No capítulo 3, o que a gente viu? A gente viu o homem se aprofundando no pecado, né? Que, conforme eu disse para vocês, o pecado ele é progressivo, ele começou lá em Adão e ele veio aumentando no decorrer. Deixa eu só recepcionar mais gente aqui. E então a gente foi vendo isso. Então houve um aprofundamento do pecado, né? Ali com a primeira queda do homem, em Gênesis 3, que foi a queda de Adão. Depois, no capítulo 4, nós vemos que houve esse aprofundamento quando Caim comete o primeiro homicídio e mata Abel. Então, ali houve um aprofundamento. E dessas duas descendências de Caim e Abel surgiram, né, duas linhagens. E aí a gente vê a linhagem de Caim, né, e a linhagem de Sete, né, proveniente de Adão. Então Adão teve Caim e Abel, Caim matou Abel, e depois Adão teve outra geração, outro filho, que foi Sete. E aqui nós vamos começar a ver, a partir desse capítulo 5 e 6, essa nova descendência de Adão, que é Sete. Então aqui nós temos o quê? Nós temos uma descendência que tem como figura predominante o fazer, que é a descendência de Caim, e nós temos uma descendência que tem como figura predominante o gerar, tá? O gerar. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 5 a narrativa da seguinte ordem: viveu, gerou e morreu. Viveu, gerou e morreu. Então, nós vamos acompanhar isso na descendência aqui de Sete. Então, nós vamos passar por isso e vamos ver. É diferente do capítulo 4. Do capítulo 4, na narrativa da descendência de Caim, nós não percebemos isso. Nós só percebemos que lá nasceu e gerou, mas não fala que ele viveu, né?
Então, a gente não tem essa descrição. E por que que no capítulo 4 não relata esse tempo que a geração de Caim viveu? Isso significa que, para Deus, a geração de Caim não teve importância, porque foi uma geração que optou a andar distante de Deus, fazendo o quê? Fazendo as obras da carne. Então, a gente tem essa diferenciação, ok? Então, aqui é uma referência de uma vida longe de Deus que nós vemos a vida de Caim, tá? E aí a ênfase nesses dois estilos de vida. Um estilo de vida que fala de fé, né? De fazer a vontade de Deus, de andar diante de Deus, e uma outra que fala de uma descendência que anda longe de Deus. Só que nós percebemos que ambos geraram filhos. Nós vemos que no capítulo 5, nós vemos que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, e aí eles foram se multiplicando, foram surgindo as suas descendências. Da mesma forma como Caim também teve as suas descendências, certo? Então, o capítulo 4, ele vai narrando todas essas situações e a gente vê que houve uma forte ênfase nessa questão da criminalidade, ou seja, do crime, principalmente de Caim, e depois ele foi desenvolvendo, que vocês podem perceber na leitura do capítulo 4, que houve mais homicídios ali, né? Você vê que Lameque, ele narra que ele matou 2 pessoas. Então a gente vê que houve uma ênfase na criminalidade. E também nós vemos, a partir do capítulo 5, os homens que começaram a andar diante de Deus, né? Então é isso. E ele culmina agora aqui no capítulo, nesses primeiros 3 capítulos, nós vemos todo esse relato e, por fim, o ápice, que seria o homicídio de Caim sobre Abel, né? Então é isso. Então isso praticamente é essa introdução do que nós vimos no capítulo, nessas últimas aulas, principalmente no capítulo 4 de Gênesis, que fala sobre Caim e Abel. Então, nós vamos dar uma ênfase maior agora no capítulo 5 de Gênesis, né? O capítulo 5 de Gênesis vai falar da genealogia de Adão. Então, quero ler com vocês. Na verdade, eu não vou ler com vocês, eu vou aproveitar esse tempo para a gente avançar. Por quê? Nesse capítulo, é um capítulo que vai narrar aqui a genealogia de Adão, certo? Então, aqui a gente vai ver que Adão teve outro filho com Eva, né, que foi Sete, e eles aqui foram se multiplicando. Então, você vai ver uma ênfase o seguinte: nasceu, viveu e morreu. Você vai ver sempre essas repetições, né? Ou seja, viveu, gerou e morreu. Viveu, gerou e morreu. Então, vai falar, ó, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Gente, parece pouca coisa, né? Mas imagine se fosse contar histórias em detalhes de uma geração que viveu em média 800 anos. Então seria muita coisa para se tratar. Então o que a gente entende? A gente entende que quando Deus cita na Bíblia a, a idade dessas pessoas, significa que para eles tiveram uma importância muito grande, né? Então a gente vê isso na descendência de Sete, que eles falam que viveu, gerou e morreu. Então esse fato eles falam assim, ó, viveu, por exemplo, deixa eu pegar um personagem aqui, ó. E viveu Sete 800 anos e teve filhos e filhas. Aliás, e viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Isso significa que ele teve uma vida diante de Deus. Na geração de Caim, como eu estava explicando, essa idade ela não é mencionada. Então, significa que para Deus a geração de Caim não teve importância. Tá? Então, vocês vão vendo isso até no final, que fala dos últimos dias de Lameque, que foram 777 anos e morreu, né? E aí depois a gente vê a geração de Noé, que vai ficar para a próxima aula, mas nós vamos se conter hoje em Gênesis 5 e Gênesis 6, tá certo?
Então, como eu estava dizendo para vocês, Gênesis é um livro maravilhoso porque ela nos apresenta um plano de redenção, um plano de salvação em detalhes. Eu não sei se vocês pararam para olhar isso. Ela nos apresenta um plano de redenção em detalhes, bem detalhado, bem detalhado. Hoje nós estamos vivendo situações que ela se espelha, é como se fosse uma sombra do que já aconteceu lá em Gênesis no passado. A gente vê o aumento da criminalidade, a gente vê uma série de fatos acontecendo hoje que já aconteceram lá. Então, esse juízo que nós vemos, né, que a Bíblia narra que Deus estava empregando lá em Gênesis, está acontecendo hoje novamente. Eu não sei quantos de vocês conseguem olhar dessa forma e perceber isso, mas na época de Noé, onde Deus aplicou o juízo do dilúvio, hoje nós estamos prestes a ter esse novo juízo novamente, certo? Só que dessa vez não com água, mas sim com fogo. Então nós estamos vivendo isso. Lá em Joel 2, capítulo 31, fala que nós estamos às portas da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja, dos santos, né? Como também que diz lá em Joel 2,31, que é o grande dia do Senhor. Então, nós estamos prestes a acontecer isso. Então, Gênesis, ele apresenta detalhadamente esse plano de redenção. E é sobre isso que nós vamos estudar aqui, né? Para ver como que foi essa queda final do homem e como alguns conseguiram se sobressair. Outros não, mas outros conseguiram a vitória. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Então, os homens que venceram em sua era. Quem foram os homens que venceram nessa era que permeou Adão até Noé? Nós temos aqui a figura de 3 pessoas que conseguiram conseguiram essa façanha, né, de viver diante de Deus. Eu falo uma façanha porque diante de tantos pecados, de tanta criminalidade que existia e que existem hoje, é um ato de fé, é um ato de coragem você determinar que você vai andar diante de Deus e manter isso. Tá? Então, nós temos pessoas que conseguiram isso lá naquela época, e nós temos também pessoas que conseguem, até nos dias atuais, e que conseguirão viver também diante de Deus. Tá? Olha só o que diz Mateus 24:37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, da mesma forma como aconteceu lá na época de Noé, vai acontecer hoje novamente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que Deus, ele criou um caminho para todas as pessoas, logo em Gênesis. Ele criou um caminho para a salvação. Ele criou um caminho para que as pessoas pudessem se achegar até ele. Ele criou esse caminho. Nós vemos isso através do quê? Através da oferta de Abel e da oferta de Caim. Ali já era o caminho sendo apresentado para eles. Como que esse caminho foi criado? Qual foi a primeira vez que esse caminho foi mencionado, que ele foi apresentado para Adão e Eva? Quando Deus apresentou esse caminho? Deus apresentou esse caminho para Adão e Eva quando ele matou um cordeiro lá no Jardim do Éden, sacrificou o cordeiro, derramou o sangue ali, e do cordeiro ele tirou as peles e fez aventais e fez roupas, né, para Adão e Eva cobrir o seu pecado. A partir daí, a gente vê que o caminho para a salvação é um caminho através do derramamento de sangue, não há outra forma. E ali Deus, ele descaracteriza a obra das mãos do homem, porque Adão fez folhas para se vestir de figueira, e Deus falou, não, isso daí não cobre o pecado, porque isso daí é obras das mãos humanas, mas o que cobre o seu pecado e o que te dá a salvação é o sangue do Cordeiro. Então, ali nós tivemos a primeira menção do caminho. Porém, Adão e Eva, como eu expliquei já para vocês nas outras aulas, eles creram
nessa palavra e eles doutrinaram Caim e Abel dessa mesma forma. Caim e Abel não eram leigos, eles não tinham, não era por falta de informação, mas Caim e Abel tomaram uma decisão. Cada um poderia seguir o seu caminho. Caim seguiu um caminho e Abel seguiu outro. Então Deus já tinha apresentado para eles esse caminho. A gente pode olhar assim para essa situação e achar que Deus A Bíblia fala que Deus não se agradou da oferta de Caim. Se a gente olha assim, a gente vai lá, por que será que não se agradou? A oferta de Caim não era bonita, não era boa, porque a gente sabe que Caim era lavrador da terra. Então, provavelmente, ele deve ter levado uma cesta com frutas, legumes, hortaliças, provenientes do trabalho das suas mãos, né? Eu tenho certeza que ele deve ter levado coisas muito bonitas para Deus. Ele deve ter levado coisas, assim, aos nossos olhos, interessantes, bem chamativas. Mas a Bíblia fala que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por que ele rejeitou a de Caim e aceitou a de Abel? Porque ele já tinha explicado que o caminho para a salvação não era através de obras das mãos humanas, e sim através do derramamento de sangue. E o que Caim levou? Caim levou uma ovelha, sendo que naquela época não se comia carne. Então, por que Abel cultivava, Abel criava ovelhas, sendo que não era para alimentação humana? Só tinha um motivo. Abel criava ovelhas para o sacrifício ao Senhor. Então é por isso que a oferta de Abel, de Caim, não foi aceita. Não é porque ela era feia, não é porque ela era. Ela simplesmente não foi agradável aos olhos do Senhor, porque ele não tinha o princípio, ela não seguia o caminho, que era um caminho só, não tinha outro, né? Então a gente vê aqui essa questão. Então, desde o início, Deus já tinha um caminho para salvação, para salvação das pessoas. Só que aí, o que a gente percebe? A gente percebe que Abel, ele percebeu isso. Abel percebeu isso. Vocês sabem o significado do nome de Abel? Eu já tinha explicado para vocês antes. Eu expliquei o de Abel e de Caim. Abel significa sopro, né? Um dos significados do nome de Abel é sopro, mas também existe um significado que que pode ser entendido como vaidade. Como vaidade, exatamente. Essa vaidade é a mesma vaidade que Salomão usava para descrever algumas características do livro de Eclesiastes. Vocês lembram como Salomão narrava o livro de Eclesiastes? Ele falava que tudo que há debaixo dos céus, em cima da terra, tudo que o homem faz é uma vaidade? Exatamente. Então, o que Caim fez aqui? Desculpa, o que Abel fez isso? Uma vez que ele sabia que o seu nome também tinha um significado de vaidade, ele se desprendeu de tudo que pudesse remeter à sua essência. E ele voltou para o caminho de Deus, para a essência de Deus. Porque ele sabia que se ele dependesse do caminho dele, ele poderia se tornar igual Caim. Mas ele fez ao contrário. Ele foi e seguiu os caminhos do Senhor, porque ele sabia que sem fé e sem derramamento de sangue não era possível agradar a Deus, né? Então, essa vaidade, de alguma forma, ela reflete como os homens hoje tentam se aproximar de Deus. Por quê? Essa vaidade reflete para obras, reflete para esforço humano. Quando Salomão fala sobre a vaidade, ele fala de que adianta o homem trabalhar debaixo do suor, do sol, ficar sem dormir, de que adianta disso? Tudo isso é vaidade, ele fala. Então ele está se referindo a obras das mãos humanas. Só que Abel percebeu isso, e Abel se afastou e seguiu o caminho do Senhor. Mas hoje a gente vê que muitos homens tentam se aproximar de Deus através de obras, né? E aí a gente tem o que empregado nisso? A gente tem empregado nisso as religiões. O que as religiões enfatizam?
As religiões enfatizam que você tem que fazer um martírio, que você tem que fazer um sacrifício, que você precisa cumprir uma penitência, que você precisa de um louvor, que você precisa de uma oração, que você precisa disso, que você precisa daquilo. Tudo isso, na ótica da religião, é uma forma de você, é uma obra para que você possa atingir, para que você possa agradar a Deus. E isso nada mais é do que o caminho de Caim. É um caminho que vai te levar para longe de Deus. Não é o caminho de Abel. Porque o caminho de Abel, ele traça o caminho da salvação, o caminho que Cristo traçou por nós. E a gente sabe que não existe outra forma, não existe outro caminho, né? Lá a Bíblia fala, lá em Hebreus, que pela fé Abel agradou a Deus e foi um vencedor. Como que Abel agradou a Deus? Abel agradou a Deus porque ele creu, ele viveu pela fé, ele seguiu o caminho de Cristo, ele entendeu os ensinamentos que foram dados a ele. Porque, gente, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fala, poxa, mas é um Deus injusto, o que está acontecendo? Não, Deus não é injusto. Deus, ele estabelece um princípio e ele vai nos guiando nesse princípio. Só que ele não nos obriga a seguir isso. O exemplo clássico disso é que Caim não seguiu o exemplo. Caim não seguiu as orientações. E aí a gente vai vendo como isso acontece. Então a gente sabe que existiram homens que conseguiram vencer lá no passado. Existiram homens que venceram. Abel foi o primeiro deles, né? Mas tem homens que não venceram. Caim foi o primeiro que não venceu. Então agora a gente vai entender como que eles conseguiram vencer essa batalha, como eles conseguiram vencer, como que Abel conseguiu vencer essa queda, aonde Adão caiu, aonde Caim caiu. Então a gente sabe que no capítulo 4 e no capítulo 5 nós vamos ter duas descendências. Nós temos a primeira descendência no capítulo 4, que é a descendência de Caim, como eu falei anteriormente, e no capítulo 5 nós vemos a descendência de Sete. Aqui nós temos uma descendência que é a descendência do fazer e a descendência do gerar. Fazer o quê? Fazer obras e gerar o quê? Gerar filhos. Se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai ver que as principais características relacionadas à genealogia de Caim está implícita lá que eles realizavam coisas, eles faziam coisas. Lá menciona que um era pecuarista, que outro confeccionava, um possuía gado, o outro faziam equipamentos, instrumentos musicais, outros dominavam a fabricação de tendas, o outro dominava a fabricação de armas. Então, eles eram dotados, né, de habilidades para fazer as coisas. Essa é a descendência de Caim. Agora, nós vemos a descendência de Sete no capítulo 5, e lá não mencionam nenhuma característica atribuída a habilidades para construção, para fazer, né? Inclusive, construção também era uma das habilidades que havia na genealogia de Caim. Inclusive, ele era um construtor, ele construiu uma cidade e ele colocou o nome do filho. Mas no capítulo 5 a gente não vê nenhuma de Deus mencionando isso. Por quê? Porque isso não é importante para Deus. Olha só a revelação disso. As obras dos homens não é importante para Deus. O que você faz, o que você acumula na terra, não é importante para Deus. Tem pessoas que estão perdendo a sua salvação, perdendo a sua vida, porque estão querendo construir, estão querendo fazer, estão querendo possuir as coisas. Eu não estou fazendo uma apologia a você ter uma casa, a você construir alguma coisa. Eu estou dizendo que através, se você estiver tentando chegar a Deus através de algum ato baseado em obra, você não vai conseguir. Mesmo sabendo que tem pessoas que só pensam nisso. Nós temos que ter essa visão espiritual. E a Bíblia nos dá isso. A genealogia de Caim construía as coisas, obtinha as coisas.
Mas a genealogia de Sete, a geração de Sete, eles não tinham, eles não faziam, eles não produziam as coisas, exceto gerarem filhos para Deus. Então a gente consegue entender o quê? Que o que Deus quer de nós não é obras, e sim filhos. Poxa, mas ele não quer filhos biológicos. Naquela época geravam-se filhos biológicos. Mas hoje nós geramos filhos espirituais para Deus. E é isso que ele quer. Caim teve filhos e o principal, como eu disse para vocês, principal característica dos filhos de Caim era obras, realizações. Mas a principal característica dos filhos da descendência de Sete era gerar filhos. Eu imagino o seguinte hoje, se houvesse Na verdade, se hoje fosse a realidade de Caim e Sete, a descendência de Caim aparecia nas capas das revistas. Na verdade, nos aplicativos, nos noticiários da internet, ocupando os grandes lugares das grandes conquistas, dos grandes construtores, das grandes tecnologias, das grandes invenções. Né? Então, mas enquanto Sete, ele poderia não ser mencionado, tá? Porque hoje é esse tempo que nós vivemos. Pouco valor é dado às obras de Deus e muito valor é dado às obras dos homens. Então essa é uma característica que permeia esses dois caminhos, tá? Tá ficando claro para vocês, pessoal? Posso continuar? Eu estou indo um pouco mais rápido hoje, porque eu quero terminar esses 2 capítulos com vocês, tá? Então, aqui nós vemos que existiam 2 caminhos. Um caminho baseado em obras e outro caminho baseado em fé. Caim, obras. Sete, fé. Ele viveu através da fé. Depois, Enos, né? Porque menciona mais Enos, a geração de Enos, do que a de Sete. Mas eles viveram pela fé. Enos e tanto Noé também fizeram obras. Vocês podem perguntar, poxa, mas não foi só a descendência de Caim que teve obras? Enos teve obras, Noé também teve obras. Afinal, Noé construiu uma arca. Sim ou não? Noé construiu uma arca. Mas aqui é diferente essas obras que foram construídas aqui, porque essas obras foram construídas através de uma orientação divina. Deus ordenou, na verdade, a Noé que ele construísse uma arca para que Noé desse continuidade nos planos de Deus aqui na Terra, porque o plano de Deus era exterminar essa geração. Então, Noé, essa obra de Noé, tanto a obra de Noé quanto a de Enos, elas seguiam orientações de Deus. A de Caim, não. A de Caim, da sua descendência, não. Eles faziam aquilo que estava no seu coração. Eles faziam o que eles realmente queriam fazer. Então, pessoal, uma outra coisa que a gente aprende com isso, todas as vezes que você estiver fazendo a obra de Deus, todas as vezes que você estiver envolvido com a obra de Deus, você vai ser questionado. Porque eu imagino o quê? Quando Noé estava construindo a arca, ele chegou lá construindo uma arca naquele clima, que era um clima desértico, onde quase não predominava a chuva ou quase não chovia, ficava muito tempo sem chuva, e de repente eles veem o quê? A descendência de Noé, veio uma outra descendência, que era a descendência de Caim, chegando até ele e falando assim, o que você está fazendo? Ele falou, estou construindo uma arca. Mas para que você está construindo uma arca? O que você está fazendo? Qual a finalidade disso? Porque eles achavam que construir cidades, fazer instrumentos, que eram as obras que eles tinham sentido. Mas aquilo que Abel estava fazendo não tinha sentido. E eu imagino o olhar de desdém, sabe? O olhar de meio que de ridicularizando, meio que zombando de Abel. Então, sempre que você estiver fazendo a obra de Deus, você pode ter certeza que pessoas vão zombar, pessoas vão ridicularizar, pessoas vão te questionar o porquê que você está fazendo isso, né? Mas a gente tem que continuar firme, nós devemos continuar firmes, porque um dia nós vamos ser justificados
pelos nossos atos, pela nossa fé, tá? Então, sempre que você for edificar alguma coisa, você vai pagar um alto preço. Sempre que você for edificar. Noé estava edificando uma arca. Estava edificando uma arca. A descendência de Caim não estava nem aí para a arca. Eles estavam se preocupados em construir outras coisas. E eles zombaram, eles ridicularizavam. E é assim que foi. Só que a gente vê isso, a gente vê as pessoas questionando quando é feita a obra de Deus. Eu lembro de uma história que o pastor estava orando, ele estava orando, né? Aí chegou um irmão lá na casa dele, que ia pedir ajuda do pastor, e falou assim: pastor, o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou orando. Aí o irmão falou assim: já que você não está fazendo nada, vem aqui me ajudar a fazer uma coisa. Olha só, esta é a raiz, esta é a cultura, é a visão que as pessoas têm, que oração não é nada. E oração é uma forma de você se comunicar com Deus. Talvez talvez uma das maiores formas de você se comunicar com Deus. E da mesma forma acontece hoje até com uma empregada doméstica, com uma dona de casa. Que eles falam? A senhora, por exemplo, uma dona de casa, pergunta, além de limpar a casa, se ela também trabalha? Como se trabalhasse em casa não fosse o suficiente, não fosse um trabalho suficiente. Então, eles não reconhecem, eles não veem isso, né? Até mesmo pastor. Pastor, você é pastor, mas você também trabalha, faz mais alguma coisa? Por quê? Não é suficiente só tocar a obra de Deus, né? Então a gente vê tudo isso. Sempre vão reduzir o seu valor quando você estiver fazendo a obra de Deus. Sempre vão reduzir. Pois, para as pessoas do mundo, o mais importante são as obras, são as posses, são os bens, são coisas palpáveis. Eles precisam de coisas palpáveis. Infelizmente, as obras invisíveis, que são essas obras que atingem a Deus, mas eles não podem ver, para eles não tem um pingo de valor. Então a gente aprende com essa descendência de Caim, essa descendência de Abel, né, que se desdobra depois em Sete, em Enos, na verdade nem Abel, mas de Adão, né, que se desdobra depois em Sete, em Enos, nós vemos estas lições. E é isso que é importante. Nós sermos aceitos diante de Deus pelas nossas obras espirituais, não pelas nossas obras carnais, por aquilo que a gente tem ou possui, tá bom? E aí a gente começa a ver que no versículo 5, deixa eu só achar aqui para vocês. Não, que criou o homem, semelhança, criou Adão, então... Minutinho só, gente. Luizão, depois você tenta procurar para mim aí, é a parte que fala que Enos começou a invocar o Senhor, está lá em Gênesis 4, está em Gênesis 5. Aqui, ó. Já achei já, desculpa, está em Gênesis 4, é o último versículo. Fala o seguinte, ó. A Sete nasceu também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Gente, eu estou vendo o chat aqui, tá? Para mim não me perder, que às vezes tem alguma pergunta relevante, eu já aproveito e todas as perguntas são relevantes, mas oportunas aqui é o assunto, tá? Então aqui a gente vê o seguinte, aqui nós começamos a ver que nessa descendência, aqui é o final do verso 4, que eu estou falando aqui de Enos, Sete gerou Enos, e aqui no 5 vai falar dessa invocação ao Senhor. Então aqui nós vemos que Enos filho de Sete, nasceu e ele começou a invocar o Senhor. Gente, perceba uma coisa. Por que foi necessário Enos invocar ao Senhor? Vocês conseguem imaginar, pensar alguma coisa a respeito disso?
Por que a Bíblia cita que Enos iniciou essa invocação? Enos invocou ao Senhor. É o seguinte, lá na criação, Deus criou todas as coisas, criou o homem, a mulher, tudo. Deus passeava no jardim na viração do dia e ele tinha um contato com o homem. Deus tinha contato com Adão e com Eva. Sim ou não? O homem não precisava de invocar o Senhor. Lá era o contrário, era Deus que chamava o homem. Só que a partir da queda foi havendo um distanciamento. Lembra que eu falei para vocês que o pecado é progressivo? Essa queda ela veio se acentuando. Então nós tivemos a primeira queda de Adão, onde Deus falava com Adão. Após isso, depois nós tivemos a queda aonde Caim mata Abel. Ali já houve um entristecimento do espírito. E agora nós vemos aqui, nessa última passagem, né? Na verdade são 3 grandes quedas, nós vamos citar aqui a terceira queda, nós vemos aqui que Enos começou a invocar o Senhor. Mas por que Enos precisou invocar o Senhor? Porque Deus não aparecia mais ali na presença deles. E para que você pudesse encontrar a Deus, para que você pudesse estar na presença de Deus, era necessário que você invocasse a Deus. E a gente vê, né, que... Gente, eu estava procurando e estava aqui na minha frente. Eu estava procurando o texto estava aqui, desculpa, tá? Mas é que eu não faço tantas anotações aqui, eu vou seguindo mais o meu conhecimento aqui, mas às vezes foge alguma coisa da memória, tá? Então, o que a gente vê? A gente vê que Deus era presente ali naquele momento na vida, diretamente ali, presencialmente na vida de Adão e Eva, mas ele foi se distanciando no decorrer dessa trajetória. Devido ao quê? Devido ao pecado. Então, a gente sabe que o que faz Deus se afastar de você é o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Aqui, Enos, ele surge como um protagonista dessa invocação. Ele começa a fazer essa invocação. E essa invocação não é uma oraçãozinha que a gente faz. Esta invocação que ele estabelece aqui é um clamor. É como se você gritasse em alta voz, né, para que Deus pudesse te ouvir. Então é isso que ele faz aqui. Ele transmite essa ideia de invocar ao Senhor. Como eu expliquei para vocês, né? Então a gente chegou a tal ponto do espírito tá tão adormecido dentro das pessoas que Deus não conseguia mais se manifestar, o espírito não se manifestava mais ali em cada um. Então a gente tem essa figura de Enos protagonizando essa passagem, tá? E aí depois a gente vê no finalzinho aqui do verso 5 já, nós vemos do 5 ao 24, eu estou falando de capítulo 5, tá? De Gênesis, que fala o seguinte: Enoque viveu 165 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então aqui a gente está no finalzinho aqui do capítulo 5. Então a gente viu aqui toda a genealogia, essas diferenciações, como surgiu Enos, o protagonista aí, né, dessa geração de filhos, foi o primeiro a invocar o Senhor dessa descendência. Agora que a gente já está entrando no final, e nós vamos entender por que Deus menciona aqui essa única passagem aqui em Gênesis sobre Enoque, né? Lembrando que a genealogia também de Caim tem um Enoque, mas não é este Enoque aqui. Esse Enoque é da genealogia de Sete, tá?
Esse aqui é o Enoque da genealogia de Sete. Então, nós temos três gerações aqui. Nós temos a geração de Abel, nós temos a geração de Enoque e nós temos a geração de Enos. Na verdade, é Abel, Enos e depois Enoque. Tá? Então, aqui fala o seguinte, que viveu Enoque 65 anos e gerou um filho, Metusalém, que é a pessoa que viveu mais tempo na Bíblia. Andou Enoque com Deus, olha essa observação. Andou Enoque com Deus, anotem isso. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. É isso que é interessante. Às vezes você fala, poxa, Enoque não teve participação nenhuma na Bíblia, né? Ele só gerou Metusalém, aí viveu mais 300 anos e teve filhos e filhas. Só que dentro desses 365 anos da vida de Enoque, algo é importante se notar, que ele andou com Deus. O texto cita isso 2 vezes. Cita isso com a idade de 65 anos e cita isso com a idade de 365 anos. Ou seja, cita isso no início e no final da vida de Enoque. Sim ou não? A Bíblia aqui não cita, na verdade, a Bíblia não cita a palavra arrebatamento, mas aqui nós temos uma figuração do arrebatamento através dessa forma que Deus tomou Enoque para si. Então, por que está aparecendo esse texto aqui? Por que está aparecendo esse texto de Enoque aqui? Esse texto de Enoque aparece aqui com essa ênfase para mostrar as ferramentas que nós precisamos para andar diante de Deus. Peguem isso, se vocês captarem essa informação, a aula já valeu por aqui. Olha, toda essa genealogia, elas passaram por provações, por momentos difíceis, por dificuldades. Eles passaram por orientações, mas eles tinham a opção de escolher os seus caminhos, sim ou não? Então a gente vê isso na trajetória, em toda a trajetória. Eu comecei falando para vocês que Gênesis a Bíblia, através de Gênesis, ela remete o quê? Ela remete a um plano de salvação e de redenção para o homem. Só que aqui ele deixa claro como isso é possível e como nós precisamos fazer para seguir, para poder alcançar essa redenção, essa salvação e também alcançar esse arrebatamento que vai acontecer caso nós estivermos vivos quando acontecer, tá? Então, o que precisa? Vamos lá. Olha, a gente vê aqui, para quem deseja ser arrebatado, para quem deseja vencer em vida ainda, e caso aconteça isso quando nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Se a gente morrer antes, nós teremos a nossa salvação. Então, ambas as partes, olha o que é necessário. Primeiro, vamos pegar o exemplo de Abel. O que Abel fez? O que Abel fez? Abel, lá atrás, ele poderia ter mudado o caminho, mas ele não quis. Abel seguiu o caminho da graça, o caminho da redenção, o caminho de Cristo, através do derramamento de sangue. Então, Abel seguiu o caminho da graça. Então, o primeiro passo para que você consiga atingir esse ápice, como Enoque conseguiu, nós temos que seguir o caminho da graça. Tá? Depois disso, nós temos o quê? Nós temos Enos. O que Enos fez? Enos, ele, além de invocar ao Senhor, ele gerou filhos para Deus. Então nós temos aqui, olha, andar na graça, nós temos que invocar ao Senhor e nós temos que gerar filhos para Ele. Essas são as três características,
as três necessidades que são mencionadas aqui em Gênesis para que a gente possa ser semelhante a Enoque, que andou com Deus, desde o início até o fim da sua vida. Luizão está escrevendo um texto aqui. Luizão, eu vou citar esse texto daqui a pouquinho, você vai ver. Ele está no próximo passo aqui, se a gente conseguir chegar lá. Mas é isso daí mesmo. Então, aqui nós temos isso, olha. Andar segundo a graça, invocar ao Senhor e gerar filhos. E foi isso que Enoque fez. Enoque, ele andou do início ao fim com Deus, porque ele andou na graça, ele invocou o nome do Senhor e ele gerou filhos. Aqui fala que o primeiro filho citado aqui de Enoque, de Enoque é Metusalém. Depois viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. É isso que nós precisamos fazer para Deus, gerar filhos e filhas, andar na graça e invocar ao Senhor. Anotem isso. Se nós fizermos isso, nós iremos alcançar o quê? Esse caminhar com Deus, que, convenhamos, não é fácil. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a ótica que vocês têm quando vocês escutam falar, eu vou andar com uma pessoa, eu vou caminhar com uma pessoa? Como que você reflete sobre isso? Qual que é a sua definição sobre essa questão de andar? É fácil você andar com uma pessoa? Você que é casado, é fácil você andar com a sua esposa? Eu não estou falando andar de você andar passeando no shopping, numa praça, não. Eu estou falando de você andar o dia a dia. É fácil você andar com o seu vizinho, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu patrão, com as pessoas da faculdade? Como é isso? Como que você entende isso? Como que você vê isso? Não é fácil, gente. Não é fácil andar junto a uma outra pessoa. Existe um ditado que fala o seguinte, quer conhecer uma pessoa? Coma 1 quilo de sal junto com ela. Ou seja, ande um período junto com essa pessoa. Ande um tempo junto com essa pessoa. Às vezes você está caminhando com a pessoa, você pode caminhar quase uma vida toda e você ainda não conhece essa pessoa na sua totalidade. E isso faz com que você possa ter o quê? Frustrações. Isso faça com que vocês entrem em desacordo. Desacordo. Mas tem uma notícia boa. Deus, ele nunca vai te frustrar. Isso foi a esperança que Enoque teve. Por isso que Enoque andou do início ao fim. Você acha que Enoque não teve dificuldade? Você acha que em nenhum momento teve tentação? Em nenhum momento apareceu lá uma pessoa querendo tirar Enoque do caminho da invocação, da graça, da geração de filhos? Essa geração de filhos para nós hoje é evangelizar, é ensinar a palavra de Deus, é levar pessoas para o caminho de Deus. Você acha que naquela época não tinha pessoas que tentaram tirar Enoque do caminho? Como tiraram Caim? Na verdade, naquela época, o próprio Satanás desviou Caim. Mas aqui já existiam mais pessoas que não eram da descendência de Deus, e sim da descendência de Caim ou do mal, que tentaram desviá-lo. Mas ele permaneceu firme. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então, nós precisamos andar em comum acordo com as pessoas. E, principalmente, se esse acordo for diante de Cristo. Se você não tiver em comum acordo com uma pessoa em relação a Cristo, a sua salvação, a salvação mediante a graça e a fé, não adianta você estar caminhando junto com essa pessoa, tá? Então, Enoque, ele tinha certeza disso. E ele caminhou diante do Senhor. Em Salmo 127, capítulo 1, diz o seguinte, na verdade, o Salmo capítulo 127, o versículo 1 diz o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não tiver na edificação, em vão você trabalhar.
é em vão. Se o Senhor não estiver à frente, é em vão o seu trabalho. É inútil você acordar de madrugada, comer aquele pão frio, aquele pão amassado, se o Senhor não edificar. Não adianta você guardar a tua casa se o Senhor não estiver à frente. Só que a gente precisa, qual que é o nosso ponto, a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é saber se as obras são provenientes de Deus ou provenientes do mundo ou do maligno. Se nós estamos fazendo obras baseadas nos nossos próprios esforços ou se nós estamos fazendo obras baseadas na fé. É isso que muitas vezes acaba confundindo as pessoas. Então nós precisamos saber de quem é a iniciativa e de onde é a fonte. É iniciativa nossa? A fonte é de Deus? É iniciativa nossa ou de Deus? A fonte é nossa ou de Deus? Nós precisamos ter isso claro, porque na maioria das vezes é isso que atrapalha a tua vida no caminhar, no andar com Deus. Às vezes você está querendo fazer uma boa coisa, às vezes você está fazendo a intenção certa, mas está fazendo da maneira errada. Já ouviu essa frase? Acontece muito. Essa frase é muito usada no mundo corporativo. Está fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Aconteceu isso com Davi, sabia? Lá em 1 Samuel 6 diz o seguinte, que Davi queria transportar a arca para Jerusalém. Só que ele não esperou as instruções de Deus. Deus iria dar instruções para ele de como transportar a arca. Mas Davi não quis esperar, ele achou que seria uma coisa simples, era pegar a arca, colocar em cima de uma carroça e carregar ela. E aí a gente vê o que aconteceu. A arca começou a balançar, começou a se mover dentro da carroça, ela caiu e na hora que ela foi cair, os escravos de Davi foram lá colocar a mão. E na hora que eles colocaram a mão, eles morreram instantaneamente, foram fulminados ali e morreram. Então a gente vê que Davi não estava fazendo a coisa errada. Ele estava fazendo a coisa certa, mas ele não esperou a orientação. Ele estava fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. E às vezes a gente faz isso porque a gente não sabe de onde é de onde está vindo aquela intenção, aquela orientação. Nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente construindo aonde Deus não quer que seja feita nenhuma construção. E destruindo aquilo que Deus quer que seja construído. Acontecendo muito isso. Muito. Muitas obras sendo destruídas. E aonde não é para ter obra, tem gente querendo fazer. É o que mais nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje frutos de mãos humanas. Frutos de mão humanas. Então nós precisamos entender que andar com Deus é necessário que se tenha intimidade. Dá para andar com uma pessoa uma vida sem ter intimidade? Dá para você andar com uma pessoa de cara virada? Dá para você andar com uma pessoa sem conversar com ela, sem saber alguma coisa sobre essa pessoa? Muito pelo contrário. Para que você tenha sucesso nesse caminhar, você tem que saber muita coisa dessas pessoas. E Deus, ele se deixa revelar através das escrituras para que a gente saiba, a gente tenha essa intimidade com ele e a gente possa ter sucesso nessa caminhada. Às vezes, quando eu li a Bíblia, muitos anos atrás, eu não tinha esse discernimento, essa revelação do Espírito. E eu olhava para essas coisas que eu estou ensinando hoje e falava, como será possível aquilo? Como que a gente consegue alcançar isso, aquilo outro? E está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia, que Deus está dando a receita para você andar diante dele. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não fazem isso. Né? Tem muitas pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que preferem seguir o caminho da religião, ao invés do caminho de Cristo. Andar com Deus também é uma questão de fé. Foi assim que Enoque, naquele tempo, e ainda hoje, é feito. Hoje. O que ele fez lá em Hebreus 11, 5, 6? Ó, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação,
teve testemunho de haver agradado a Deus. Então, Enoque agradou a Deus, ele teve testemunho disso. De fato, que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Então, Enoque, ele creu nisso. Ele creu o seguinte, olha, Deus falou assim para Enoque, você vai se aproximar de mim, certo? Eu vou te receber e eu vou te dar uma recompensa. Eu sou o seu galardoador. Você tem que se aproximar de mim com fé, você tem que crer. E ele fez isso. Então a gente vê no Velho Testamento, o autor de Hebreus escrevendo um relato lá nós vemos no Novo Testamento, um relato lá do Velho Testamento. Então, se não houver esse sincronismo, você poderia falar, poxa, mas é um fato isolado, mas não. A Bíblia está interligada, tá? E é isso que nós precisamos, entender isso. Bom, gente, finalizamos aqui Gênesis capítulo 5, nós vamos entrar agora em Gênesis capítulo 6, tá? Vou ler aqui para vocês o texto do Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 10, para a gente tentar finalizar hoje. Vamos lá, olha. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre sobre o homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. E isso lhe pesou no coração. Disse-lhe o Senhor, farei desaparecer da face da terra todo o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, e os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui a gente tem algumas informações, ou, na verdade, um arsenal de informações aqui para que a gente possa meditar. Mas eu vou tentar fazer de forma bem rápida aqui para que a gente possa absorver o conteúdo e que vocês entendam bem. Então aqui a gente vê, né, como foi se multiplicando os homens na terra, os homens foram se multiplicando, nasceram filhos. E aqui fala os filhos de Deus, olha só, os filhos de Deus, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então aqui já tem um ponto. A gente vai ver quem são esses filhos de Deus, tá? Aí fala aqui que o Espírito de Deus não agiria mais na terra sobre o homem, ou seja, Deus iria tirar o Espírito dele para parar de agir na terra, e os dias seriam de 120 anos. Aqui a gente tem uma outra questão, né? Essa questão dos 120 anos. Aqui fala que já havia gigantes na terra, e também depois. Aí fala que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas deram filhos, mas você vê que antes, lá no início, já diziam que eles já tinham pego as filhas para serem suas esposas, já tinham possuído as filhas dos homens. Então aqui Deus viu que a maldade do homem se multiplicava na terra e ela era continuamente aumentando todo o mal dentro do coração. E aí fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e pesou-lhe o coração. E aí Deus falou que ia fazer desaparecer
toda a criação dele que ele tinha feito. Tanto o homem quanto animais, répteis e aves. Aí eu pergunto para vocês, o que as aves, o que os animais e os répteis tinham a ver com a maldade dos homens, a ponto de Deus querer acabar com eles? Surge essa pergunta? Quem conhece um pouco de Bíblia aqui, um pouco mais tempo, sabe que a Bíblia fala que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lá em Números 23, 19 fala isso. E só que aqui em Gênesis está dizendo que Deus se arrependeu. Como que a gente resolve essa situação? Vocês acham que Deus se arrepende ou não? Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Deus, ele tem... os seus atributos são imutáveis. Os atributos de Deus são imutáveis. Só que eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui nessa passagem de Gênesis 6, 4, que fala que Deus se arrependeu. Deixa eu ver se é Gênesis 6, 4 mesmo. Não, 7. Gênesis 6, 6, aliás. Gênesis 6, 6 fala que Deus se arrependeu. Existe uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Antropomorfismo, tá? E essa figura de linguagem, ela faz o quê? Ela procura trazer uma certa... tornar algo complexo, que não é humano, ou seja, que características de seres sobrenaturais, eles tendem a trazer, através desse antropomorfismo, trazer uma linguagem mais clara, mais de fácil entendimento. É tentar humanizar aquilo que não é humano. Então, aqui foi empregado essa palavra, tá? Por quê? O sentido aqui não é que Deus se arrependeu, mas que Deus teve uma tristeza muito profunda. Ele se decepcionou com o ser humano, a ponto dele falar, eu não quero mais, eu não é arrependo, mas eu tenho uma decepção com o ser humano, com a criação que eu tive. Porém, para tornar algo mais inteligível, o autor escreveu essa palavra, tá? Vale frisar que a Bíblia, ela vem de traduções, e os estudiosos falam que a Bíblia já foi traduzida mais de 400 mil vezes, né? Então a gente pode correr esses riscos. Mas por que eu estou explicando isso? Porque lá na frente você vai ler Gênesis 23, 19 e vai falar assim, mas espera aí, Deus se arrepende? Lá está dizendo que Deus não se arrepende, mas aqui está dizendo que ele se arrependeu. Então você vai encontrar, em alguns casos, figuras de linguagem, expressões idiomáticas, para poder humanizar algo que não é humano, tá? Então aconteceu isso aqui. Então Deus não se arrepende, tá certo? Bom, então vamos voltar lá. Vamos voltar lá para a questão aqui dessa queda final. Aqui vai se concluir a queda final do homem, tá? Por que que houve essa queda? Quem consegue aqui me ajudar aqui nessa questão e possa me falar por que que a queda vai se concluir aqui? O que aconteceu que fez com que Deus se arrependesse, né? Que Deus quisesse acabar com toda a humanidade, inclusive com os animais, répteis e aves? O que que aconteceu? Aconteceu que aqui houve uma mistura. Houve uma mistura, certo? Que mistura foi essa? A mistura aqui foi algo espiritual se misturando com algo carnal. Então, houve uma mistura aqui. Aconteceu que, fala assim, ó, a queda final do homem aconteceu justamente quando os filhos de Deus
se misturaram com as filhas dos homens. Esse foi o ápice. Esse foi o ápice. Aqui Deus viu que não daria mais para ele deixar o espírito dele sobre o homem. Percebem? Vocês já viram aqueles filmes que falam de semideuses? Na mitologia grega, mitologia nórdica, eles têm como base essa passagem aqui. Toda o folclore que é feito em cima disso é baseado aqui, que eles falam dos semideuses. Ou seja, figuras celestiais que descem e acabam se relacionando com humanos e surgem. Então aqui aconteceu justamente isso. Houve uma mistura, tá? Houve uma mistura. Vou ler aqui para vocês, segundo a crônica, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus com os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos receberei, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui é uma relação, essa mistura que eu citei para vocês, é justamente isso, é a relação de algo impuro com algo puro, do santo com o profano, da justiça com a iniquidade, né? De Cristo com o maligno. Essa é a caracterização. Então, o ápice dessa queda final, onde Deus iria exterminar a raça humana, é justamente por causa disso. Porque os filhos de Deus, que nós vamos saber quem é, eles se misturaram com os humanos. Na criação de Deus, nós vemos que surgiram duas ramificações. Na criação, a gente vê duas ramificações. Desde lá do Éden, nós já vemos duas ramificações. Nós vemos as ramificações dos crentes e as ramificações dos incrédulos. Certo? Adão e Eva, eles eram crentes. Mas a partir do momento que eles pecaram, o primeiro pecado foi incredulidade. Depois a desobediência. Primeiro eles deixaram de crer, deixaram de ser crentes, aí eles desobedeceram. Então, o que tem acontecido hoje, que tem atrapalhado a vida das pessoas, e as pessoas não estão vendo, que estão fazendo com que crentes se tornem increntes na cara de muitos pastores, muitos líderes, na cara de Deus, é essa mistura aqui. É a mistura de Deus com o mundo. Não, Adriana, eu vou te explicar isso daí. Eu vou te explicar certinho isso daí, tá? Não é a descendência de Caim. Eu vou explicar justamente porque não é a descendência de Caim. Então, o que tem acontecido? Essa mistura tem ofuscado a vida das pessoas, ofuscado a história, manchado a história, porque as pessoas não conseguem perceber isso, é muito sutil. É muito sutil. Hoje nós estamos vendo o quê? Pessoas edificando igrejas com conceitos de mundo. Nós vemos pessoas edificando, fazendo a obra de Deus baseada em conceitos mundanos. Isso é o que nós mais vemos hoje. Aí você vê homens querendo fazer obras onde Deus não está. E aonde Deus está, que precisa ser feita a obra, eles não fazem. Então, nós temos isso. Do capítulo 3 ao capítulo 6 de Gênesis, nós vemos justamente isso. Nós vemos, três quedas. Nós vemos três quedas. Primeiro, na verdade, nós vemos três homens que venceram. Foi Abel, Enos e Enoque. Nós vemos três quedas. Nós vemos três maneiras de você alcançar a graça. Primeiro, você tem que viver pela graça, você tem que invocar o Senhor e você tem que gerar filhos.
Aqui nós vamos ver que houve três quedas. Três quedas. A primeira queda foi quando o homem ele não experimentou o Espírito de Deus. Lá, Adão, ele não experimentou o Espírito de Deus. Ele se deixou agir pelo que foi apresentado lá para ele, que não era o Espírito de Deus. Então, houve uma queda no Espírito, a primeira queda. A segunda queda, o homem, ele deixou prevalecer a sua alma. A alma é a sede das decisões e da vontade. Então, quando Caim resolveu matar Abel, ele deixou valer o quê? A sua decisão e a sua vontade. E nós temos a terceira queda. É a terceira queda, que é a queda do homem com a carne. Essa é o nível, o pior nível, o nível mais baixo. O nível mais baixo. Existem três níveis de homens: os espirituais, os que vivem na esfera da alma, que são aquelas pessoas que vivem em relação a decisões, sabe? Eles se baseiam com decisões, as decisões deles precisam ser palpáveis, numéricas, tem que ter evidências disso, eles não conseguem viver pela fé. E existem o nível mais baixo do homem, aquele que vive somente para satisfazer os desejos da carne. Então a gente aprende aqui em Gênesis, capítulo 6, o verso 3, do capítulo 3 até o capítulo 6, essas esferas, essas nuances que a gente enfrenta todos os dias da nossa vida. Então a gente vê isso, né? Então, agora, em relação àquela questão que foi o ápice da destruição, que Deus iria mandar o dilúvio. O que ele viu? Ele viu que os filhos de Deus, eles estavam tendo relações com as filhas. E disso nascendo uma mistura, uma mutação humana, que eram gigantes. E aqui ele falou, se eu não exterminar agora aqui, eu não consigo mais. Tá? Então aqui tem a seguinte interpretação para isso: os filhos de Deus, tá? Existe a primeira interpretação, que é comumente a mais ensinada, é que esses filhos de Deus, eles são da linhagem de Sete, certo? Da linhagem de Sete, homens piedosos, sabe? Que andaram diante de Deus. E os filhos dos homens, por suas vezes, são os descendentes de Caim. Então, pode-se entender que os filhos de Deus são os descendentes de Sete e as filhas dos homens são as descendentes de Caim, tá? Pessoas perversas, imorais, ímpias, homicidas, polígamos. Mas aqui tem o seguinte, aqui nós não podemos seguir essa linha de raciocínio porque existe uma falha que eu vou te falar, Adriana, você que questionou aí, ó. Apenas Adão foi chamado filho de Deus. Mas antes dele pecar. Depois que ele pecou, todos se tornaram filhos da serpente. Não existia mais filhos de Deus. Então, esses filhos, essa proposta que os filhos de Deus eram descendentes de Sete e as filhas e os filhos do homem eram descendentes de Caim, caem por terra, tá? A segunda interpretação é que esses filhos de Deus são os anjos caídos. São os anjos caídos. E os filhos dos homens são homens em geral, tá? São homens em geral. Por que eu me baseio? Por que existe essa linha teológica na qual eu acredito? Porque fala o seguinte lá em Jó, capítulo 1, 6, e no capítulo 2, 1. Diz o seguinte, ó: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também dentre eles Satanás. Então aqui nós temos a primeira menção aqui falando sobre filhos de Deus. Isso aqui no livro de Jó. Os estudiosos falam que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis, tá? Então aqui a gente já tem essa menção, tá? E então, se isso está escrito no livro de Jó, esse livro caído, então provavelmente Jó 1, 6 e 2, 1. Capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 1. Fala isso.
Então, no Velho Testamento, apenas anjos são chamados filhos de Deus. Homens não são chamados filhos de Deus. Então, esse trecho específico do livro de Jó, ele nos dá essa referência. Essa referência dos filhos de Deus é depois da queda de Lúcifer, quando ele cai e traz consigo a terça parte dos anjos. Então, esses filhos de Deus são anjos caídos. São anjos caídos. Certo? Vou ler agora um texto que vai dar ênfase nisso. Eu não sei se é esse que você tinha lido, Luizão. Judas 6, 7. Vou ler para vocês, ó. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, ó, Judas está falando, aos anjos que não guardaram o seu estado original, o seu estado de seres espirituais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ou seja, o seu próprio domicílio espiritual. Eles têm guardado sob trevas, ou seja, eles estão guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses anjos, Deus pegou eles e guardou eles em algemas eternas, e eles estão guardados, eles só vão ser julgados no último dia, no juízo do grande dia. Como em Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles que, seguindo após outra carne, são postas, para exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, aqui o que a gente vê? A gente vê que esses anjos, quando eles desceram e se relacionaram com as filhas dos homens, Deus pegou esses anjos e algemou-os com algemas eternas, e eles estão guardados sob trevas e estão esperando o grande dia do juízo. E aqui a gente tem o resultado quando a Bíblia fala dos gigantes, tá? Então, dessa geração e dessa relação que houve, surgiram esses gigantes. Esses gigantes chamados Nefilins, né? Uma raça de gigantes que é citado lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4. E essa palavra traduzida do original significa cair, caído, que faz cair, desviado, perdido, que produz perdição. Então, gente, a gente tem que tomar, a gente precisa tomar alguns cuidados em observar essas escrituras. A gente tem que pesquisar, a gente tem que realmente saber o que significa, tá? Então, esses anjos caídos são esses filhos de Deus na Bíblia, em Gênesis, são anjos caídos, filhos de Satanás. Eles tiveram uma relação com as filhas dos homens. Ali houve uma mistura, houve uma mutação ali. Houve uma mutação. E eu não, assim, o fato de Deus dizer que vai destruir as aves, os animais terrestres, os quadrúpedes, os répteis, me faz acreditar que eles contaminaram até os animais. Porque senão não teria sentido Deus destruir os animais. Então não faz sentido. Então a gente vê que o ato, a promiscuidade, sabe, o decoro, a orgia eram tão grandes que eles fizeram isso. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Eu vou ler para vocês um texto aqui, ó. Deixa eu ver se está aberto aqui, vai ser mais fácil. Ó, se vocês quiserem achar aí, é Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Eu vou ler para vocês, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Eu vou começar a ler a partir do 19. Aliás, a partir do 20. Ó. Eu vou até o 28.
Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Tá? Ou seja, não tem como você recusar isso, porque você está vendo. Tá? Então, todo o poder de Deus foi manifesto na sua criação. E todos viram, não tem como negar isso. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Esse texto de Romanos é uma referência ao que aconteceu lá na época da destruição de de Noé, tá? Esse texto é isso, ó. Portanto, tendo conhecido a Deus, ou seja, eles conheceram a Deus, eles viram os sinais, eles viram as obras, eles viram tudo, mas não deram graças a Deus. Antes, eles rejeitaram Deus. Aí diziam o seguinte, ó, eles diziam ser sábios, mas tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, a de imagens de quadrúpedes e de répteis. O que eles fizeram? Eles tinham que adorar somente a Deus. Eles pararam de adorar a Deus e começaram a adorar imagens de homens, imagens de aves, imagens de quadrúpedes e imagens de répteis. Então, para acabar com uma cultura demoníaca, Deus precisou ali acabar com as aves, acabar com os quadrúpedes, com os répteis, com toda a criação, porque elas já estavam contaminadas. Por isso também Deus os entregou a concupiscências dos seus corações. Concupiscência significa desejo. A imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Deus, gente, é o seguinte, deixa eu voltar aqui para me olhar para a câmera aqui de novo. Quando a pessoa comete um erro e não se arrepende, e Deus vai lá e enfatiza aquilo, Deus entrega aquelas pessoas aos seus piores desejos. Foi isso que aconteceu lá em Gênesis 6. O que aconteceu? Deus falou o seguinte, ó, o meu espírito não vai mais habitar sobre o homem. Deus deu 120 anos para o homem aprender isso. Não foi assim. Não foi assim. Quando Deus disse, ó, o meu espírito não habitará mais sobre o homem, deixa eu achar aqui. Ó, então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Eles tiveram 120 anos ali de período para poder entender isso. Não foi do dia para a noite, mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Aí Deus entregou eles às suas concupiscências, aos seus desejos, os mais sabe, nojentos, os mais horríveis, para eles se desonrarem entre si. Porque aí eles mudaram a verdade de Deus, eles inverteram a verdade de Deus em mentira. Começaram a honrar mais a criatura do que o Criador. Aí Deus os abandonou às suas paixões. Tem situações na nossa vida que você vai falar o seguinte, por que Deus deixa acontecer aquilo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Quando homem é advertido, Deus repreende aquela pessoa, ó, sai desse mundo, não vai dar certo isso, sai desse mundo, isso aqui não é para você. Deus adverte, Deus dá um prazo para essa pessoa. Quando essa pessoa não se arrepende, Deus entrega a ele as suas paixões. Aí é que você vê aquelas pessoas indo cada vez mais longe de Deus, cada vez mais caminhando para um abismo. É porque Deus o entregou aquelas paixões infames. Então, a gente precisa entender isso, tá? Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa, aquela coisa, você sabe, o Espírito toca no seu coração, você sabe que não é lícito, aí de repente no outro dia você faz algo um pouquinho mais intenso, aí depois você faz um pouco mais intenso, de repente você não sente mais o Espírito tocar no seu coração. Aí você fala assim, não, já está tudo certo, isso não é pecado.
Não é que não é pecado, é que Deus entregou você aos seus desejos, porque você não ouviu, você não estava sensível à voz do Espírito. Você quis seguir o caminho de Caim, ao invés de seguir o caminho de Abel, da graça, você seguiu o caminho da perdição, que é isso que está dizendo aqui em Gênesis, aqui em Romanos. Aí fala o seguinte, ó. E semelhantemente também aos homens, deixando o uso natural da mulher se inflamarem em sua sensualidade, uns com os outros. Gente, o que está acontecendo com o mundo hoje? O que está acontecendo? O que aconteceu lá atrás, essa troca do uso devido da mulher para o homem, ou seja, relações homossexuais, relações lesbianas, toda sorte de imundícia, sabe? Zoofilia, o uso de animais em relações, tudo isso aconteceu lá. E Deus o entregou. Isso hoje está acontecendo de forma muito mais acentuada, muito mais acentuada. Deus ama o indivíduo que comete essas coisas, mas ele odeia o pecado. Ele odeia o que você faz, mas ele te ama e ele tem uma proposta para a tua vida. Ele tem uma maneira de mudar a sua vida. Eu falo isso porque esse vídeo vai subir para o YouTube, muitas pessoas podem ver isso. Então eu já falo dessa forma, porque é a palavra de Deus e a gente não pode esconder isso. E aí, gente, a gente vê que cada vez mais os homens vão cometendo mais erros, mais torpeza, mais coisas desagradáveis, e isso tem sido uma forma do diabo, de Satanás, ganhar espaço entre o homem. E aqui a gente se depara com toda essa situação, Deus mandando o dilúvio para exterminar esse tipo de situação, essa corrupção na terra, tá? O dilúvio é o tema da nossa próxima aula, que nós vamos estudar agora, semana que vem, tá? A partir do versículo 11 de Gênesis 6 até Gênesis capítulo 7, 24, tá? O versículo 24. Então, eu quero abrir agora alguns minutinhos aqui, caso vocês tenham alguma pergunta, para a gente bater um papo, saber o que vocês acharam da aula, se deu para captar. Hoje eu fui um pouco mais rápido, para a gente finalizar esses 2 capítulos. E estou aqui para falar com vocês. Eu acho bem esclarecedor, mano. Acho que não tem muita dúvida, não. Certo, Pelo menos eu. Luizão. É isso aí. Tudo certo então, pessoal? Quem vai ter coragem de abrir a câmera hoje para a gente tirar aquela selfie maravilhosa? Vai abrindo aí, quem tem coragem. Vamos aí. Aí o Luizão aí, ó. O Luizão é velho de guerra, né, Luizão? Nada, sou bem novo de guerra. Você só andou com o Só pneu, começou só andou com o pneu furado, Luizão? Andei com o pneu bem furado. Não é nem bucho, furado. Tô brincando, hein, Ressolado. Tô brincando, hein, gente? Entenda isso daí como um elogio. Então, gente, a Laurinha, a Laurinha não consegue printar aí, né? Consegue printar aí, Luizão? Consegue printar aí, Luiz? Quer vir também tirar foto? Vem aparecer? Não? É que o meu print aqui demora. Às vezes eu pego as pessoas que não estão sorrindo. Vou tentar aqui, vai. A Márcia apareceu. Laura Castro. Vai aparecendo aí, gente. Quer vir aqui, Isabel, tirar foto? Vem. Sorria, gente. Espera aí que eu não estou sorrindo nessa. Opa, mais uma que eu vi que tem gente que não sorriu. Espera aí. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Deixa eu parar de gravar aqui.